Por que um trabalho chega a 10 anos? Como um trabalho chega a 10 anos? E a gente vai ver que todo trabalho, ele é um trabalho. Ele tem basicamente pessoas. Seja no trabalho profissional, seja onde nós estivermos, seja na família, qualquer trabalho é trabalho e tem pessoas. E por que um trabalho dá certo e outro trabalho não dá certo? Porque as pessoas fundam um centro espírita que vai para frente, outras não vão. Pelos motivos que os espíritos nos explicam. Porque vocês têm vaidade, porque vocês têm orgulho, porque vocês têm tudo isso que está aí. E muitas vezes a gente pensa, então não dá para mim fazer o trabalho, porque eu sou orgulhoso, sou vaidoso. E não é isso. Um trabalho dá certo, e eu acredito que uma das virtudes que esse trabalho do RC tem, de estar dando certo, não é que as pessoas que não são mais vaidosas, mas as pessoas que estão ali, junto ao trabalho, conseguem superar a vaidade pelo amor que colocam ao trabalho. É uma etapa que a gente consegue vencer. Porque enfrentamos dificuldades nesses 10 anos. Dentro do nosso grupo, como qualquer grupo, nós temos os nossos personalismos, as nossas opiniões, mas o que eu fico muito emocionado com o trabalho é esse grupo ter conseguido vencer cada um de nós, pelo magnetismo que tem dentro do grupo, de toda a equipe, de todos os participantes, ouvir o outro falar, escutar. O Hermes tem insistido em algum momento, enfim, ter essa possibilidade, mas que nasce de um exemplo maior. Num detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Jailton falou ali, o trabalho nasceu com o convite do altivo para vir para o CELD, mas teve um detalhe que passa desapercebido muitas vezes. A gente estava numa atual, na casa do Jailton, o altivo chamado para a palestra. No primeiro momento, o computador fez a palestra com a visão que o altivo tem, a gente vê isso. Tem a ver com geração, tem a ver com espírito. O altivo não conhece computador, não mexe, não digita, mas é o espírito. Ele olhou, isso é um bom trabalho, isso é interessante. E aí o detalhe que existe, normalmente o que é o altivo? Eu, por exemplo, eu tenho centro espírita, eu trabalho que está... É um trabalho para o CELD, esse trabalho é muito bom, que aí vocês conseguem, é maravilhoso, o trabalho vai crescer. Mas não foi isso que o altivo falou. Aí é que a gente vê o mérito que tem o espírito quando ele trabalha para o bem, quando ele faz pelo outro, ele não faz para si. Ele colocou para a gente, olha, esse trabalho é muito interessante, mas eu percebo que existe uma necessidade de que esses trabalhos sejam parados por uma casa espírita. É preciso que vocês levem esse trabalho para dentro de uma casa espírita. Procurem uma casa espírita séria, que tenha estudo, para que possa fornecer a vocês, até porque ele deve ter percebido também, não falou, até por caridade da nossa experiência, ele deve ter visto ali a experiência, precisa estar mais calcado. Percebeu um trabalho que não é um trabalho local, é um trabalho que tinha Sônia de Brasília, Rafael de Vitória, e uma série de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então não dá para simplesmente centraliza. Leva para uma casa espírita, procura uma orientação espiritual e no final a humildade do altivo. Se quiserem, eu abro as portas do Centro Espírita Leão Denis para vocês fazerem o trabalho. Então a gente vê que o nosso trabalho nasceu firmado num detalhe, num espírito que não estava trabalhando para aparecer em foto, não estava trabalhando para ser popular. É um espírito que a gente tem um carinho enorme por ele, pelo trabalho que ele tem ao outro. E é natural que o nosso trabalho, então, possa ter sofrido essa experiência do altivo, e nós buscamos sempre nos pautar, não pelo desejo de aparecer, mas pelo desejo de contribuir com a divulgação da doutrina espírita. E para isso, para qualquer trabalho dar certo, é preciso que a gente vença nossas opiniões particulares. Porque divulgar a doutrina espírita, a gente pensa assim, divulgar a doutrina espírita, palestra, divulgar a doutrina espírita, ir para o rádio, para a televisão, divulgar a doutrina espírita, botar na internet, é claro que é, mas o fundamental, e o companheiro Hermes também falou isso, a doutrina espírita, a maior caridade se faz a doutrina espírita é a sua divulgação, mas a gente não pode se iludir que a divulgação é apenas levar o conhecimento para que nós possamos despertar para a maior realidade que existe, que somos espíritos imortais. O que nós vamos fazer com esse despertamento é o que importa. A divulgação é feita, mas a divulgação ela não transforma. A divulgação leva, e o que cada um vai fazer é o que importa. E daí eu tenho absoluta convicção de que a maior divulgação espírita feita é por cada um de nós. Não é somente através dos meios de comunicação. Jesus é o maior divulgador da ideia cristã. Por quê? Porque escreveu livro? Porque falou na internet? Porque exemplificou.
Eu vi isso muito claramente no momento antes de começar a internet. Eu conversava isso ontem com os companheiros, que era BBS, Bulletin Board System, que era vamos imaginar que era um e-mail. Você mandar e-mail, não era isso, mas como se fosse. E tinha o board religião e esotérico. E uma coisa que é muito interessante, que no board esotérico, fosse um canal ou um grupo de discussão esotérico, a discussão era muito mais interessante, mais produtiva que no board religião, que as pessoas ficavam digladiando, discutindo qual a religião melhor. E o que me chamou muita atenção uma vez foi um evangélico que ele maltratava assim a doutrina espírita no sentido de batia, que o espírita é isso, que o espírita é aquilo, que o espírita não presta, que é o diabo, que é não sei o que. E ele ficava mandando mensagem uma atrás da outra. Em determinado momento teve no Ceará, até a imprensa divulgou isso, um dirigente espírita se envolveu num escândalo com uma médium, ele trouxe a notícia, falou e aconteceu, tanto ele bateu, eu não falei que a doutrina espírita não presta, está vendo. E para minha surpresa, os católicos, pessoas que não eram espíritas, que nunca tinham ouvido falar de espiritismo, começaram a mandar mensagem, os espíritas poucos até, e dizendo, olha, eu não sou espírita, mas eu tenho um amigo que trabalha lá no meu trabalho que é espírita, e ele não é nada disso que você está falando, então tem alguma coisa estranha nisso que você está falando de espiritismo. Aí o outro, olha, eu também não sou espírita, mas a minha mãe é espírita, e ela não faz nada disso que você está falando. Então a gente vê que a divulgação espírita nesse momento foi feita por quem? Doutrina, porque eu não posso fazer palestra, porque eu não tenho grandes habilidades. É claro que a gente precisa dessa base, que a Deise vai estar falando com a gente, e a gente também desmistificar, que é o que mais me encanta no trabalho da internet, que a gente tem, a internet é um instrumento, a internet ela é um meio, ela não é um fim, ela é um instrumento, e quando a gente pensa em instrumento, a gente pensa em frieza, e não tem nada de frio na internet. Caibar disse pra gente, tecnicamente numa reunião, as mensagens que vocês mandam, elas vão com o sentimento que vocês colocam em cada mensagem. Aí eu perguntei, Caibar, como é que funciona isso? Meu filho, estude os bits, estude os bytes, estude o átomo e você vai compreender. E a doutrina espírita estuda isso. A nossa vibração, o médium percebe a vibração quando o espírito chega e reconhece o espírito pela vibração. Isso é material. Então a gente vai percebendo o quanto a mensagem pode fazer, e ele acrescentou, nas mensagens que vocês postam aí por e-mail, nós muitas vezes, faltando o sentimento, nós como espíritos modificamos não o conteúdo da mensagem, mas a carga com que essa mensagem chega para que possa atender o coração do outro lado. Então isso é encantador, porque não tem nada de frio. Eu estou vendo aqui Zé Antônio, Cristi, Adriana, pessoas que eu conheci na internet, sem falar nos outros amigos da administração que hoje não são conhecidos, não são coleguinhas, são amigos às vezes mais do que aqueles amigos que a gente tem há muito tempo. Internet, são pessoas que você reencontra. A internet vai ser aquilo que nós colocarmos no sentimento dela. Então não é somente um instrumento como a gente pode pensar. E isto, minutos da Deise, que eu quero só 10 minutos, né? Pela aqui tem 8 minutinhos, eu posso pelo menos fazer uma introdução do que interessa, que é o perguntas e respostas. Começou perguntas e respostas. Da mesma maneira como começou a palestra virtual, e a gente fica imaginando, nossa, nós começamos um trabalho, nós fizemos, e o Caibar uma vez falou, meu filho, vocês pensam que vocês inventaram a internet? Nós já temos internet aqui desse lado há muito tempo. Então a gente está sempre achando que nós somos os reis da cocada preta, que nós estamos, é claro, não basta ter boa intenção somente, porque se você reúne um grupo com boa intenção, mas cada um querendo fazer do seu personalismo, boa intenção só não leva a lugar nenhum. É preciso para que um trabalho crie raízes que vença seus personalismos, porque de bem intencionado não vai a lugar nenhum. Então o grupo tinha boa intenção, trabalhou o seu personalismo, não quer dizer que seja um grupo melhor do que outro, mas é um grupo que ama a divulgação, então consegue, nesse aspecto específico, vencer, em outros não. E aí o Caibar falava pra gente, a internet existe há muito tempo, meu filho. Aí, como surgiu a palestra virtual? A palestra virtual, a gente estava olhando um chat no Globo, e a gente pensou, interessante, se pode ter um chat no Globo para falar de vários assuntos, por que não ter um chat na internet? Com a diferença que a gente criou um canal de perguntas e respostas. O trabalho de atendimento por e-mail,
é o mesmo critério. A gente estava assistindo um programa muito interessante, que hoje acho que mudou de nome, que era Despertar o Terceiro Milênio, e me chamou muita atenção. Eu via no programa, em determinado momento, eles criaram uma sessão, que era a pessoa mandava a carta e tinha alguém respondendo. E o cara mostrava um bolo de cartas ali, eu fiquei pensando, nossa, que interessante, essas pessoas gostam de mandar uma carta, de fazer pergunta, de conversar, pois a gente tem um meio nascendo que tem isso tão fácil, por que não vamos fazer esse trabalho? E aí, naturalmente, surgiu um trabalho, a gente levei para a administração, a gente conversou, e o critério... Se é um trabalho organizado com seriedade, com base, porque eu comecei a organizar, conversamos com a administração, fizemos lá as nossas planilhas, pela simplicidade, uma planilha que chega, datas e vamos tocar para ver. E o trabalho ganhou o formato, que eu não vou adentrar muito dele, porque para minha surpresa, o motor desse trabalho, na verdade não sou eu, o motor desse trabalho, esse trabalho hoje existe, justiça seja feita, e a Deise vai lá fazer explanação, pode até dizer que não, mas ela é o motor do trabalho, ela aderiu ao trabalho, tomou o trabalho para si, muitas vezes lá, vê que ela não concordava com uma coisa ou outra, mas ela sempre respeitou o trabalho, ou seja, superou também as suas vaidades, e é por isso que o trabalho está até aí hoje, e ela os números que ela vai apresentar, mostram que perfeito para fazer um trabalho, basta que a gente tenha desejo de vencer as nossas dificuldades, que a gente vai ter apoio dos bons espíritos, e o trabalho naturalmente vai fazer 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu estava conversando com o Rafael, daqui a 10 anos, quando a gente... fotos de hoje e vai dizer, nossa, eu tinha poucos cabelos brancos, e aí a gente porque senão não vou deixar deles falar e vocês vão ter que cortar o som. Vamos continuar motivando. Maravilhoso, que a gente não desista, e não é um trabalho de número, não é um trabalho de quantidade, é um trabalho de qualidade, é um trabalho que precisa de persistência. A gente semeia e vamos deixar que o tempo leve, e a gente já está colhendo frutos. A Deise vai apresentar o trabalho e os números, a gente vai ver que a gente está colhendo frutos. Que Deus abençoe a todos nós.